Homens. Aqueles seres que têm a capacidade de trazer alegria, e ao mesmo tempo dor, tristeza e sofrimento às mulheres. Minha cara amiga, se você se identifica com o que acabei de falar, e gostaria de saber como fazer qualquer homem ficar completamente apaixonado por você, tratando-a como uma rainha, dar-lhe o devido valor e respeito que tanto merece? Fique atenta até o final deste vídeo, porque a partir de hoje, a sua vida amorosa vai mudar para sempre, não importa a sua idade, suas habilitações literárias, e se o seu corpo não corresponde aos padrões estéticos de beleza impostos pela sociedade. Hoje irá descobrir como seduzir qualquer tipo de homem, fazendo com que ele venha até você, e também descobrirá ouviu bem, todos os jogos e artimanhas que os homens usam para seduzirem uma mulher. Hoje saberá fazer dois em um, seduzir e descobrir todas as artimanhas que os homens usam para seduzirem. Mas antes de explicar tudo isso, você deve se estar a perguntar, o porquê de um homem querer desvendar todos estes segredos? Bom, esta minha iniciativa de querer ajudar as mulheres a conquistarem aqueles homens que elas desejam, deve-se à história de vida da minha melhor amiga, que durante anos viu o seu coração ser destruído e despedaçado, uma e outra vez, e aquilo também me magoava, porque ela é a pessoa mais bondosa e carinhosa que eu já conheci. Ela não tem um coração de ouro, ela tem um coração de diamante, ela não tem um coração do tamanho do mundo, o coração dela é do tamanho do universo. Ela não me autorizou a revelar o nome dela, e nem de nenhum outro elemento desta história, por isso, irei usar nomes fictícios, para que você entenda melhor o contexto da história, irei fazer um breve resumo, para ficar mais fácil o seu entendimento. Desde pequena, a minha amiga Julieta sempre foi aquela menina dócil, inocente, e com um grande coração, mas sempre foi muito tímida, e nunca teve um corpo que correspondesse ao exigido pela sociedade. A Julieta sempre esteve acima do peso desejado, não se achava bonita, e tinha sempre a sua autoestima baixa. Sempre foi tímida e reservada, mas quando se apaixonava por um menino, ela tinha um problema, não conseguia ocultar isso de ninguém, e para o seu grande azar, ela sempre se apaixonava pelo aluno mais mulherengo da sala, ou da escola, ou do ciclo social que frequentávamos. Uns simplesmente a ignoravam e desprezavam, e os restantes, querendo adicionar mais um nome às suas listas de contactos, seduziam a pobre Julieta com jogos baratos, usavam-na e descartavam-na como uma pastilha elástica que tinha acabado de perder o sabor. Depois que me apercebi disso, e sempre que ela volta a apaixonar-se por mais uma amostra de homem, eu avisava que ele só a queria usar e depois descartá-la, como os outros. Mas ela nunca me dava ouvidos, parecia que aqueles covardes a drogavam com alguma substância tão forte, que fazia com que a pobre Julieta não conseguisse ver a realidade, e tudo acabava sempre da mesma maneira. Passei muitas tardes e noites, a ouvir os seus intermináveis choros e lamentações. A sua dor era tão grande, que parecia que os gatos dela também sofriam juntos com ela. Como o melhor amigo dela, e visto que ela nunca me daria ouvidos sobre os covardes aproveitadores, decidi por volta dos meus 13 anos, aproximar-me desses covardes, para entender como a mente deles funcionava. No princípio eles não abriram o jogo comigo, mas com o passar do tempo, conheci os mestres deles, que geralmente eram os seus irmãos, primos, ou até mesmo os seus tios, com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos. Para não me esquecer de nada, sempre que chegava a casa, apontava num caderno velho, ao pormenor, tudo aquilo que me lembrava sobre o que eles tinham falado. Com o passar dos meses, começava a ficar claro cada estratégia maléfica que eles usavam para seduzirem as pobres vítimas, mas descobri algo surpreendente: os auto-intitulados garanhões, de longe a longe, também se apaixonavam, e acabavam com os seus corações despedaçados, e 2 deles choraram baba e ranho, bem à minha frente. Aquilo também me deixou curioso, e queria saber o que essas jovens mulheres fizeram para colocá-los daquele jeito. Nunca conheci nenhuma delas, e nem tive esse privilégio, então só me restava ouvir atentamente tudo o que eles falavam, e apontar no meu caderno. Quanto à minha querida amiga Julieta nesse período de tempo, bem, as coisas continuaram sempre na mesma. O tempo foi passando,
e uma bela terça-feira de tarde, durante as férias de Natal, vi um programa de televisão, onde um psicólogo explicou o porquê de algumas pessoas serem tão apaixonadas e loucas pelo Natal. Mas o foco da conversa esteve na obsessão que algumas pessoas tinham por produtos de unidades únicas e exclusivas, que diferentes indústrias, desde perfumes a brinquedos, produziam exclusivamente para esta época. O psicólogo explicou que estas indústrias criavam produtos para ampliarem as suas vendas ainda mais, porque este tipo de eventos, como o Natal, fazem despertar gatilhos mentais nas cabeças dos consumidores de forma inconsciente, criando grandes expectativas sobre determinado produto. Associando a este fator, a criação de edições únicas e especiais de determinados produtos farão com que os seus clientes, quando comprarem estes produtos, eles se sintam únicos, especiais e exclusivos. A psicologia também explica que neste tipo de eventos existe uma enorme descarga no nosso cérebro de um hormônio chamado dopamina, o hormônio da felicidade, fazendo com que as pessoas queiram repetir novamente a experiência. Este acontecimento ocorreu quando eu tinha por volta dos meus 16 anos. Embora estudar nunca tivesse sido o meu forte, e todas as minhas tentativas de fazer a minha amiga Julieta ver a verdade tinham falhado, mesmo assim, decidi estudar mais a fundo tudo o que podia aprender sobre o comportamento humano, e como esses tais gatilhos mentais funcionavam. Durante 2 anos estudei o máximo que pude sobre esse assunto. Sempre que chegava da escola, tirava de 1 hora a 2 horas para estudar mais sobre o assunto. Seja lendo livros como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e mais alguns, mas confesso que não li muitos. Como já referi, estudar não era o meu forte, então procurava ver alguns documentários e vídeos que via na internet. Quanto à minha amiga Julieta. Bem, como toda adolescente, bem intencionada que quer impressionar certas amostras de homens, emagreceu. Pensei que isso iria mudar a vida dela, e que já não era preciso eu continuar com a minha pesquisa, mas as minhas dúvidas acabaram quando ela descobriu que o seu namorado a tinha traído com uma colega da turma dela. Para sua revolta, essa colega não tinha uma beleza fora do comum. Aliás, a minha amiga Julieta era muito mais bonita, e isso fez-me ter a certeza que o problema da minha amiga estava na maneira com que ela falava e interagia com os seus amados, e não propriamente com o seu aspecto físico. Perto dos nossos 18 anos, dei por terminada todas as minhas pesquisas, e estava na hora de passar da teoria à prática. Contudo, esperei calmamente que ela voltasse a apaixonar-se, para colocar em prática toda a informação que vinha adquirindo nos últimos 5 anos, até que chegou o grande dia. Então disse-lhe para colocar em prática tudo o que eu havia estudado, mas ela recusou-se no início, porque ela jurava pés juntos, que aquele novo amor nunca iria olhar para ela da mesma forma que ela olhava para ele. Mas graças minha namorada, ela acabou por aceitar o desafio, e com a minha ajuda, ela colocou em prática toda a pesquisa que fiz. Não foi fácil, mas ao fim de 4 meses, e para a felicidade dela, ela conseguiu conquistar o seu grande amor. No início ela testou consoante as minhas pesquisas indicavam, pois já sabia que ele poderia fazer o mesmo que os outros já lhe fizeram no passado. Sim, poderia, se não fosse a experiência do passado, juntamente com as minhas pesquisas. Ele bem tentou, mas falhou, e no final da história, foi ele quem veio correr para os pés dela. Apesar de ela não possuir os melhores atributos físicos, e nem ser rica, ela conseguiu prever cada jogada que ele iria fazer e, simultaneamente, seduzi-lo. Fiquei muito feliz por ela, e já fazem 8 anos que eles estão juntos, e com 2 maravilhosos filhos, um menino e uma menina. Na altura questionava-me se a minha pesquisa só funcionava com ela, e com jovens, ou também iria funcionar com pessoas mais velhas. Naquela época, a minha Julieta contou sobre a sua conquista a uma das suas primas mais velhas, chamemo-la Verônica. A Verônica tinha 41 anos de idade, e a sua história amorosa também não foi das melhores. Prontamente decidi ajudá-la, e para meu espanto, e felicidade dela, ela também conseguiu conquistar o coração do seu amado, e em apenas 3 meses, o que lhe parecia algo completamente impossível, visto que na concorrência, existiam mulheres fisicamente mais atraentes. Atendendo a esta história, decidi escrever um e-book, para ajudar o máximo de mulheres possíveis a conquistarem o coração dos seus amados. E você? Quer também conquistar o coração do seu amado?
Ser tratada como uma rainha? E ser feliz como merece? Se eu lhe dissesse que tudo isso é possível com um pequeno investimento, equivalente a €1,67 por dia, durante um e único mês e de uma só vez. Aproveite esta oportunidade única com um desconto exclusivo e único de 33,7%. Mas lembre-se, este preço estará disponível por poucos dias. Então agarre esta oportunidade única e seja feliz ao lado do homem que mais ama.